Tá no ar? Muito bom dia, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Persona Singular está entrando no ar e nesse mês de outubro mais que especial. Hoje faremos um Persona especial em duas situações. O primeiro Persona, que nós vamos falar de um assunto extremamente interessante para você, que talvez não conhece sobre história ou religião. Fica conosco que você vai adorar esse programa. Já aproveitando, se inscreve no nosso canal, compartilha com alguém, porque este programa tá demais. Outubro é o mês da criança, mas também é o mês da reforma luterana. Os evangélicos sabem tudo e mais um pouco sobre Martinho Lutero e é com os pastores que eu vou conversar no dia de hoje. Os pastores Jairo Ebeling, dá para ver que é alemão, e também o pastor Elvio Bender. Elvio Bender, isto. Sejam bem-vindos. O programa Persona Singular está entrando no ar com o patrocínio de Cicobi Credial, Odonto Excelência, as drogarias Bem Popular e também a loja Bendita Moda que está me vestindo no dia de hoje. Vem conosco que só está começando. Muito bem, como eu ia dizendo, eu convidei os pastores Jairo e o pastor Elvio, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Tem diferença? Primeiramente, boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde, Ivana, boa tarde, amigos que nos prestigiam, que nos assistem, que estão ouvindo a gente também. É uma satisfação poder participar deste programa e agradecemos a oportunidade de podermos falar um pouco deste homem que teve muita coragem, chamado Martinho Lutero, alguém que de fato marcou a história da humanidade, mas em muitos momentos não foi compreendido talvez como deveria. E nós queremos aproveitar esta oportunidade, este mês da reforma, para justamente falar um pouco sobre esta persona singular que foi Martinho Lutero. Ele é alguém que impactou a história, impactou a igreja da sua época, e talvez é importante falarmos sobre isso porque a geração que está aí hoje, já se passaram 500 anos deste fato, deste episódio, e nós temos a oportunidade hoje de falar para as novas gerações, para aqueles que não vivenciam, não compreendem muito bem o que de fato aconteceu naquele 31 de outubro de 1517. Pastor Elvio Bender, então da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, IELB, e pastor aqui da Congregação Redentor, na Avenida Anita Garibaldi. Para nós também é uma grande satisfação e uma gratidão dentro daquilo que a gente planejou aí das comemorações do aniversário ou dessa programação no mês de outubro aí da Reforma Luterana ou também Reforma Protestante, e onde a gente então quer trocar umas ideias, bater um papo aí para a gente poder conhecer um pouquinho mais ou relembrar algumas coisas que aconteceram no decorrer da história, como também continua o trabalho nos dias de hoje. Que bom, eu fico muito feliz que vocês estão aqui, mas eu quero convidar você que está nos ouvindo ou nos vendo através do YouTube, da Rádio Difusora, para não largar esse programa, porque nós conversávamos nos bastidores e eles me contaram vários fatos super interessantes sobre Martinho Lutero e sobre a revolução que a reforma luterana causou também, não só lá em 1500, mas vem causando desde então com Martinho Lutero, com as suas manifestações, a maneira como ele se posicionou e tudo o que aconteceu de lá para cá. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, fica conosco aqui, que esse papo vai render muito. Aliás, os pastores são professores no assunto, vieram aqui com vários livros, tá? E um assunto muito legal, que mexe, né, com o nosso dia a dia. Martinho Lutero, a gente pode situar as pessoas, vamos contar um pouquinho o contexto histórico para as pessoas entenderem? Então, eu entendo que a gente precisa contextualizar um pouco o nosso ouvinte, aqueles que nos assistem, porque na época de Martinho Lutero, a constelação política, histórica, social e econômica, ela favoreceu para que este evento fosse bem sucedido. Então, nós temos aí alguns acontecimentos no âmbito econômico, no âmbito social, no âmbito político, que colaboraram e auxiliaram para que esta reforma pudesse ter as dimensões que depois a gente percebeu e viu que impactaram muitas pessoas. Por exemplo, nós tivemos naquele período, então,
uma insatisfação muito grande por parte dos governantes, príncipes, imperadores, reis, para com a igreja da época. Por que razão? Alguns estados nacionais foram sendo criados, como França, Espanha, Portugal, e grande parte do imposto que era arrecadado ia para Roma. A igreja então arrecadava esse imposto, ia para Roma. Só existia a igreja católica naquela época? Só uma igreja só. A igreja católica e também tinha a igreja oriental, né, que Isso. houve o cisma com a batalha de Constantinopla em 1054. Isso. Né? Então aquela ali foi a primeira grande divisão Isso. da igreja. Né? Mas quem dominava o mundo era a Isso, igreja católica. Justamente. Financeiramente falando, né, também. Justo. E aí esse contexto, como eu vinha falando, então os reis também tinham interesse nos impostos que eram recolhidos e iam para Roma. Então essa parte política, então, houve uma insatisfação por parte dos príncipes, dos reis, e por essa razão Lutero combateu justamente essa questão da avareza, da luxúria, do excesso de cobranças de impostos. Na ocasião, na época, tinha muito agricultor que arrendava as terras da igreja, que a igreja tinha muitas posses, muitas terras, e cobrava-se imposto, cobrava-se o dízimo do agricultor. Então, quer dizer, esse cenário econômico, muita pobreza, muito interesse por parte da questão dos políticos da época, dos governantes da época. Qualquer semelhança com a atualidade é mera coincidência, gente, né? Vamos lá, Pois qualquer semelhança. Pois esse então é um fato, assim, um fato que a questão política e econômica, ela colaborou um pouco. Havia também a Europa não era mais unida como era antes, então, quer dizer, como disse antes, alguns estados independentes, como França, Espanha, Portugal, já se retiraram, então não havia mais a unidade. Então, quer dizer, e aí o que mais tinha então de interessante ali nesse período? A questão da... Agora fugiu a ideia. Tá para cortar depois? Tá para cortar? Claro. É que eu fico cortando, né? Desculpa, mas eu vou fazendo pergunta. Sim, bem tranquilo. Aí daí, então essa questão política, ela foi de fato muito importante para que o Lutero obtivesse êxito nessa questão. Mas quem era Martinho Lutero? Martinho Lutero, ele iniciou seus estudos, né, na área de direito. O pai dele tinha um grande sonho que ele se tornasse advogado. E ele, durante a vida, tinha sempre uma insatisfação em relação ao seu relacionamento com Deus. Então, ele nunca tinha a garantia de que... Ele era um questionador. E aí ele resolveu abandonar o curso de Direito e entrar para o mosteiro, porque na época, né, o clero era considerado a elite, e com isso, então, ele teria como que garantida a sua salvação. Só que quando ele entrou no mosteiro para se tornar padre, ele acabou não sentindo essa tranquilidade que ele achava que iria encontrar lá. Ele acabou não concordando com os trâmites ou com a forma como a Igreja Católica vinha. É isso? Não era tanto isso, mas ele tinha Deus, principalmente, em primeiro lugar, como um juiz. Né? Porque era isso que ele tinha conhecimento da Igreja da época. Né? E essa situação ela é ainda bastante anterior, né? Porque isso vem lá do século IV, quando a Igreja praticamente se tornou, deixou de ser perseguida e passou a se tornar uma igreja oficial, uma religião oficial do Império Romano. Com Constantino, né? Constantino era o imperador da época. Isso. E daí com isso acabou que muitas pessoas foram declaradas cristãs, mas elas não conheciam o cristianismo. Nem sabiam, só estavam lá por uma mera desinência. Um canetaço. Cristão. Como bem colocou o Elvio, acho que essa questão do ano 300, de fato, 400, é uma data importante, porque a igreja ela mudou de posição. Como o cristão sempre foi muito perseguido pelo império da época, né? Ela começou a fazer parte do poder. E aí que ela tem muito poder, ela começou a mandar. Então os príncipes, os imperadores acabavam se submetendo às regras da igreja. Então os papas controlavam basicamente toda a parte política, toda a parte econômica. Então a igreja detinha muito poder. Muito poder. E essa foi um dos grandes questionamentos que o Lutero, então, fez naquela época. E aí muitas doutrinas erradas, muitas crendices de outras religiões, né, foram trazidas para dentro do cristianismo. E isso acabou perturbando, né, a igreja e meio que afastando a igreja da palavra de Deus. E esse foi o ponto principal de Lutero, quando descobriu a Bíblia, de trazer a igreja de volta para a palavra de Deus. Se a gente for olhar na época, a sociedade medieval, né, ela estava dividida em 3 partes. Tinha o clero, aqueles que oravam, tinha depois a nobreza, aqueles que governavam,
e tinha os plebeus que trabalhavam. Aham. E Lutero alterou isso aí um pouquinho, né, trazendo que a oração, na verdade, a dedicação a Deus, a vida religiosa, devia ser de todas as pessoas. Uhum. Todos nós temos acesso a Deus através de Cristo Jesus. Também o Estado, então, também teve, ali foi meio que apertado, né? Porque só a elite que governava e os outros não podiam opinar. Então houve uma democratização. Mas espera aí, até essa democratização, como é que Martinho Lutero entrou nessa história toda e falou, peraí, não tô gostando disso não, vamos no bom português para as pessoas entenderem, né? Como é que Martinho Lutero falou assim, peraí, eu me revoltei contra o sistema, digamos, não é se revoltar, mas assim, ele tinha uma outra visão, como é que ele aportou isso tudo diante da situação que estava acontecendo? Ele analisando toda a situação da época, né, e não Uhum. concordando também, principalmente com alguns aspectos também religiosos, como a venda de perdão de pecados, então ele resolveu escrever 95 teses, 95 pontos, que ele afixou, então, lá na porta da Catedral de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517, por isso essa data é tida como o início da Reforma, e ali ele colocou para as pessoas pensarem como é que estava sendo a vida delas, se aquilo ali era correto ou não era. Ele questionou as coisas através dessas 95 teses. Outras pessoas, né, já tinham tentado fazer isso, talvez o pastor Jairo. Por isso eu falei antes, o contexto político e econômico, ele colaborou, ele estava formatado e ajudou para que isso acontecesse, mas antes disso, temos os valdenses, no ano 1100, o Pedro Valdo é um francês, que é um pré-reformador, que também tentou colocar as suas ideias contra aquilo que estava acontecendo na época. Nós temos John Wycliffe, 1350, um britânico, um inglês, que também tentou, combatendo a riqueza, a avareza da igreja católica, da igreja da época, que tinha muita luxúria, muito dinheiro, cobrança indevida, impostos, estavam... Ou seja, havia uma insatisfação completa. coletiva. E aí veio ainda John Hus, em 1400, que foi queimado numa fogueira, inclusive. Mas, gente, nós estamos falando de 200 anos, foram muito tempo. A pessoa está aqui ouvindo, Sim. a gente está fazendo um resumo, um contexto histórico, Então, que parece que foi pouco tempo, né? já viu uma caminhada É, anterior a Teve isso. uma preparação, Aham. quer dizer, esses pré-reformadores, a gente às vezes esquece deles, né? Mas eles foram fundamentais para que a reforma de 1517 obtivesse êxito. Aham. Esses homens aí, entre outros, né, Deram a Sim. sua vida, deram né? a sua vida, morreram por causa dessa causa, eles deram início. Então havia toda uma preparação já, quer dizer, já teve algum movimento, não é só Lutero que quer mudar as coisas. Já 400 anos antes, mais ou menos, alguns homens tentaram, mas não tinham um cenário favorável. Tudo colaborou para aquele momento acontecesse. No momento que acontecesse. E aí tem uma outra situação, assim, Lutero nunca quis fundar uma nova igreja. É importante isso. A ideia de Lutero, né, foi que a igreja convocasse um concílio para debater todas essas situações, para que a igreja se debruçasse sobre a escritura sagrada, né, para estudar a Bíblia e ver aquilo que estava errado, deixar de lado. Ou seja, E em bom reconduzir- português, vamos olhar o que está, vamos parar de enrolar a sujeira para debaixo do tapete. Vamos ver o que sim. está acontecendo. Essa Isso, era a ideia. Essa era a ideia. Tanto é que ele até foi acusado, né, de manter partes litúrgicas da igreja. Então, coisas corretas Lutero não quis tirar. Sim. Né? Tá, mas e aí o que aconteceu que houve essa cisão? É que daí Eu estou contando aqui para nós cortar Sim, o contexto vamos histórico, por mais explicando. maravilhoso que seja, É. o nosso tempo a gente tem que otimizar, né? Sim, E o nosso ouvinte entender todo esse contexto. Lutero nunca quis separar a igreja, mas queria que houvesse uma moralização, quer dizer, houvesse se olhasse para as escrituras, para a palavra de Deus, e ali então visse que aquilo que estava fazendo não era correto, não estava conforme a vontade de Deus. E Lutero tentou por diversas vezes defender as suas teses, junto a autoridades, príncipes, e em 1521 foi o ápice, né, quando a Dieta de Worms, como disse antes já, foi ouvido mais uma vez para que ele se renunciasse às suas ideias, ele dissesse que ele não concordava mais com aquilo que tinha pregado. Ele tinha errado. Tinha errado, e aí ele falou, não, eu vou defender, se alguém me provar, a partir da palavra de Deus, que eu estou errado, eu renuncio à minha ideia, às minhas teses. E não aconteceu. Em 1521, então ele foi excomungado. Ele foi expulso. Ele foi expulso. Foi expulso, e aí, quando alguém que é expulso, a lei não protege mais. Naquela época era assim, se você era excomungado, você era expulso, a lei não protegia. A lei civil não protegia mais. Uhum.
qualquer pessoa podia ir lá e matar Lutero. Aham. O que aconteceu? Aí aconteceu um outro fato que a gente vai entender melhor. O príncipe Frederico da Saxônia sequestrou Lutero e levou ele para o castelo de Wartburg. E lá ele ficou por 10 meses, ficou escondido lá. Muitas Porque ele- pessoas pensavam que ele tinha sido morto. Isso, Aham. foi raptado, sequestrado e ficou lá. Então vejam só, de novo, um príncipe da Saxônia, quer dizer, o poder Uma político, região da Alemanha. na Alemanha, o poder político, de novo, estava apoiando o movimento da reforma. Aham. Por isso eu falo que esses fatores foram fundamentais. Não tivesse o príncipe da Saxônia apoiando o movimento, Lutero teria sido morto, provavelmente. Porque ele não estava mais protegido pela lei. E aí foi excomungado. E aí, então, a partir dali, então, Lutero desenvolveu, escreveu, traduziu a Bíblia para o Novo Testamento em 3 meses. E aí O Novo começou... Testamento em 3 meses, né? Depois ele Isso. acabou traduzindo toda a Bíblia para o alemão. Uau. E aí começou, daí tem um outro fator interessante aqui, porque que na época as ideias foram difundidas de forma tão rápida, porque Gutenberg, Johannes Gutenberg, a imprensa, Aham. um pouco antes, já Inventou isso, a né? imprensa, né? Impresso, né? Aham. A impressão é uma nova tecnologia que foi na época foi criada, foi trazida e aí acelerou muito a impressão divulgação. divulgação. Então isso também foi um fator determinante para a reforma. As pessoas na ocasião não tinham essa ferramenta antes disso, então a notícia demorava para chegar. Mas com a Johannes Não, é isso que eu Gutenberg... fiquei pensando. Se tivesse internet naquela época, Pois minha é. gente, tudo seria diferente. Mas o Johannes Gutenberg, o inventor dessa nova imprensa, né, Aham. a impressão do livro de Aham. forma mais ágil, rápida, isso de fato colaborou muito para Para que difusão difusão. dos escritos. para Aham. a ideia do Lutero pudesse ser propagada. Aham. Então, quer dizer, mais um fator importante aqui, quer dizer, uma invenção tecnológica, uma nova invenção da imprensa, e isso ajudou e colaborou para que as pessoas, opa, a coisa está acontecendo. E aí a coisa começou a tomar corpo. Só que aí a gente também tem que ter um cuidado, né? Porque o grande objetivo de Lutero não era nada de querer fazer uma revolução. Isso. Em Uhum. primeiro lugar, ele estava preocupado com a salvação das pessoas. Preocupação que ele tinha com ele tinha também com as demais pessoas, e as pessoas, digamos assim, não tinham conhecimento, não tinham contato com a Bíblia. Uhum. Tanto é que a imprensa ajudou a divulgação de textos bíblicos. Elas Que eram até- conduzidas pela Igreja Católica. Né? Até ali, se a pessoa quisesse ter uma Bíblia, tinha que pagar alguém para copiar, Uhum. Isso. né? E dali em diante, até Lutero comparou uma determinada vez que o custo de uma Bíblia na época era de 300 cabeças de gado. Uau. Você tinha que pagar para uma pessoa, ou diversas pessoas, para Traduzi-la. escrever. E ainda escrever para o latim ou hebraico, que era o Antigo Testamento, e o grego, o Novo Testamento. Mas as pessoas não iriam entender. Aham. Então, Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. E alguns anos depois, em Portugal, João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia para o português, que é a base da nossa tradução ainda hoje aqui no Brasil. E por isso o Lutero também, com essa tradução, né, ele queria que as pessoas tivessem acesso à palavra de Deus, lessem a Bíblia, até para que as pessoas soubessem o que de fato a palavra de Deus diz, para que os clérigos da época não dissessem bobagem ou não falassem coisas que o povo não compreendia. Uhum. E aí veio uma outra questão muito interessante que eu vejo que é uma das maiores maiores legados da reforma, que é a questão da educação, né? Uhum. Então, assim, a gente é fruto dessa herança que Lutero deixou para nós, né? Quer dizer, ao lado de cada igreja devia ter uma escola. Por quê? E Lutero, assim, ele defendeu que as meninas fossem estudar. Gente, o Lutero era um visionário. Sim. Meu Visionário. Deus. As meninas e os carentes, quer dizer, Aham. duas classes excluídas que não tinham direito e voz, as mulheres em especial, né, e as pessoas carentes, mas Lutero disse, as pessoas são analfabetas, como é que elas vão ler a Bíblia, então? Como é que vão conseguir ler a Bíblia? Então, gostaria, ele escreveu cartas para os conselhos administrativos da época, das cidades, escreveu cartas dizendo, olha, governantes, por favor, invistam na educação, ofereçam para as crianças, para as meninas, para os meninos, para os carentes, escolas, para que eles possam saibam ler e escrever, e aí eles possam acessar o material aqui. Ele disse o seguinte mais, que cada governante investisse mais em educação do que em armas. Ele escreveu isso. Diz,
Invistam mais em educação e menos em armas. Gente, isso é muito atual. É muito atual, Sim. é justamente. Por isso eu falo, Lutero, ele é um personagem assim interessante também para nossa época. Ele né, teve visão e é a nossa visão de hoje, né? A gente percebe que isso é fundamental também para os nossos tempos. Exatamente, é o que eu falei antes, lá no início, que as pessoas prestassem atenção, porque não era um papo só sobre igreja, pelo contrário, era um papo muito atual e é de fato, gente, você que tem a oportunidade de ler a Bíblia hoje, tá ali na tua casa, tá com toda a facilidade do mundo, aproveita. Olha o Martinho Lutero, a dificuldade que ele tinha lá no passado e fez tudo o que fez. E aí uma das situações assim, ele escreveu, né, o Catecismo Menor, como uma maneira assim de providenciar subsídios para os pais ensinarem os seus filhos. Então, em cada uma das 6 partes principais das doutrinas, e os 10 mandamentos, o credo, o Pai Nosso, Santa Ceia, batismo, ofício das chaves, ele escreveu assim, como o chefe de família deve ensiná-los com simplicidade a sua família. Lá em 1529, quando ele escreveu. Isso aí. Gente, 1529, gente, são mais de 500 anos. Depois da morte de Lutero, né, parte dos escritos e dos debates foram reunidos nesse livro chamado Livro de Concórdia, que, digamos assim, é um livro base, né, das igrejas luteranas. O livro base, na verdade, é a Escritura Sagrada. E aí vem a principal, né, que a gente vê o tripé da reforma. Somente pela Escritura, somente pela graça de Deus e somente pela fé em Cristo Jesus. Sobre esses 3 pontos, né, Lutero enfatizava todos os seus ensinos, não é ensinos dele, mas baseados na igreja, baseados na Escritura Sagrada. É interessante dizer que Lutero não descobriu nada novo. Né? Lutero redescobriu a vivência da igreja primitiva. Justamente. A igreja primitiva que praticava isso, quer dizer, já defendia essa ideia. Sem as adulterações que a igreja católica justamente. causou. E aí Lutero resgatou essa ideia, por exemplo, a educação. De quem é a tarefa de educar o filho? É da escola ou é do pai e da mãe? Esse livro do Catecismo Menor é a prova disso. Quer dizer, ali é o ensino da fé cristã, mas isso vale para os nossos tempos. Olha, também o pai e a mãe são responsáveis em educar o filho. Então, isso a Bíblia fala, Lutero resgatou isso e nós precisamos resgatar isso hoje de novo. Quer dizer, exatamente, um tema super atual, inclusive. A tarefa é nossa, né? Não precisamos terceirizar esse serviço. A tarefa do pai e da mãe, que são responsáveis pelo ensino. Pastor, só para deixar bem claro para quem está nos vendo e nos ouvindo, que é de outra congregação, de outra igreja, enfim, não se está fazendo uma apologia de maneira nenhuma, mas nós estamos resgatando fatos históricos e contando a caminhada de Martinho Lutero até os dias atuais, a maneira como houve a situação, junto com a Igreja Católica, que culminou na expulsão dele da igreja e também que ele criou uma outra religião. Então, assim, não está tendo... Para deixar bem claro para quem está nos vendo, para as pessoas entenderem o contexto. Sim, tanto é que ele ficou muito bravo quando as pessoas começaram a se chamar de luteranos. Ele não queria? Não queria de forma alguma. Queria. Né? Então, porque não era a intenção dele. Que ele queria realmente que as pessoas tivessem oportunidade de conhecer o amor de Deus pela Escritura Sagrada e a salvação em Cristo Jesus. Então, temos alguns pontos, alguns textos bíblicos, né? Por exemplo... Porque o salário do pecado é a morte, Romanos 6,33. Está na Bíblia, não foi ninguém que falou, está na Bíblia. A nossa consequência como seres humanos seria a condenação, mas Deus em amor por nós, aí vem a segunda parte do versículo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus. Quando a gente crê que Jesus deu a sua vida, derramou o seu sangue para nos purificar de todos os nossos pecados, ali nós temos perdão, ali nós temos reconciliação com Deus, ali nós temos vida eterna. É interessante que justamente a tese principal do Lutero, que o colega colocou agora há pouco, o Elvio, é a questão das indulgências, né? As pessoas tentavam comprar o perdão dos seus pecados por meio de ofertas, contribuição, quer dizer, se vendia uma carta, dizendo, olha, o Papa emitiu uma carta lá, e essa carta aqui vale R$1.000, você... compra essa cartinha aqui, você tem o teu pecado perdoado. Numa linguagem simples. Comprar feijão para ir pro céu? Isso aí. Por aí. Então, quer dizer, aí o Lutero disse, não, gente, a salvação é um presente de Deus. A salvação é de graça. É graça, Deus oferece amor nós, de Deus. Amor de Deus por nós. Então, por isso o justo viverá por fé. Quer dizer, a fé em Jesus, a confissão nossa, ela nos perdoa pecados. Quer dizer, não precisa ter alguém no meio entre nós e Deus. A igreja se rogava esse direito, né? De que eu posso perdoar pecado, eu posso intermediar
entre Deus e ser humano, a igreja está ali E para colocar preço, né? Então, colocar colocava o preço. E esse então foi a grande dor de Lutero. Eles estavam comercializando uma coisa muito muito cara para ele, que era a questão da salvação eterna. E aí se criou muitas relíquias, romarias, procissões, quer dizer, se inventou um monte de coisa para que houvesse essa conexão entre a igreja e o ser humano, mas sempre por meio de obras. E Lutero disse, não é obra. A obra não é o que salva o ser humano. Pela graça de Deus, vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um presente dado por Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Mas imagina o tamanho da influência que ele tinha e teve, porque hoje, se nós olharmos sob a ótica de hoje, gente, eu estou falando aqui porque para a pessoa entender que está em casa, entender o contexto. Você tem a internet, tem o acesso à informação, já teve estudo. Naquela época não tinha nada disso. Nada. Era somente uma escritura, a palavra que as e pessoas acreditar. ouviam. Exato. Praticamente era uma transmissão oral. Isso aí. Né? As pessoas não tinham a Bíblia para ler. Tinham que Se tinham, acreditar ainda em algo, né? Isso aí. Então, se tinham em latim ou em hebraico e grego. E uma das os originais. propostas de Lutero é que os cultos, as missas fossem celebradas em língua do povo. Alemão, no caso, na Alemanha, né? As missas eram celebradas em latim. Então, tu imagina hoje você numa missa, ou num culto, ou numa celebração religiosa, onde a celebração ela acontece numa língua que você não domina, não entende conhece. nada, a pessoa Eu fica mesmo, lá eu mesmo viajando, né? sendo de origem alemã, né, mas eu quando tinha que participar no tempo do estágio, ou em outros momentos, quando eu ia visitar minha avó, que tinha o culto em alemão, eu não entendia. Não, e não dá só vontade de era você só participar. era só estar no culto, É, né? de corpo E não era presente. cultuar a Deus ou receber Isso. de Deus a sua Então, palavra, essa também sua foi orientação. uma das bandeiras de Lutero. Olha, o povo precisa ter acesso fácil à Bíblia, uma linguagem acessível, precisa aprender a ler e escrever. O culto tem que ser celebrado numa língua Que a pessoa que a pessoa consiga ouvir. compreenda. Então, quer dizer, para quê? Para que a gente também saiba o que fazer, como fazer. E se a gente for ver, isso foi o Pentecostes, né? Isso aí. No dia que Deus enviou o Espírito Santo sobre os discípulos, lá 50 dias depois da ressurreição de Jesus, Deus deu o dom para os discípulos falarem na língua que as pessoas estavam ali em Jerusalém. 16 línguas são citadas ali no texto de Atos 2. Então, o mais importante é que o povo entenda a ação de Deus, a ação graciosa, amorosa de Deus. Gente, e dia 31 de outubro se comemora, é um feriado. Para você que até agora não sabia por que era feriado, saiba você que dia 31 de outubro é comemorado o Dia da Reforma. Em Maravilha é feriado. Alguns municípios têm feriado ou não, porque é um feriado municipal. Maravilha se celebra o feriado municipal. E aqui, pegando o gancho, qual que é a programação que as igrejas, tanto a do pastor Jairo quanto a do pastor Elvio, tem para o mês de outubro? Então, a nossa Depois programação aqui, o nosso programa de hoje... mais de Martim Lutero. A nossa primeira programação, digamos assim, no mês de outubro, está sendo essa, aí no Persona Singular, aí junto a Que legal, rádio, gente. Olha só, acompanhe o programa. Difusora, Fiquem né? aí até o final, porque a gente vai falar mais um assunto antes. Porque eu quero saber a programação, já quero saber. Mas eu quero saber lá no começo, como é que o Martim Lutero veio para o Brasil? Como é que eles vieram? A igreja... Luteranos. Os luteranos, desculpe. Eu falei Martim Lutero, mas os luteranos. Veio junto com a imigração alemã, 1824, a primeira Já leva. tinha bastante gente lá que era luterano? Sim. Sim. Na Europa, na Alemanha, grande parte do povo alemão era luterano. É porque a gente fez um corte, gente, para vocês entenderem, porque essa história é muito longa, né? Nós poderíamos ficar aqui várias horas falando sobre isso, e eu tenho certeza que despertou o interesse de muita gente. Depois eu vou deixar aqui para as pessoas entrarem em contato. Mas sabe-se que foi uma revolução mesmo, né? Uma revolução na época. Então a igreja, nesse sentido, ela veio para o Brasil junto com os imigrantes. Só que eles não se organizaram, digamos assim, em uma igreja nacional ou regional. Eram congregações locais. A gente chama igrejas livres. Né? Então cada congregação tinha o seu pastor e ali então eles se organizavam. Ia formando os núcleos. Ia formando os núcleos, né? E aí, como também, além do Brasil, também foram imigrantes para os Estados Unidos e alguns eram parentes. E o pessoal, por exemplo, da nossa igreja, né, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, por um longo período foi conhecido como os Missouri, porque vieram missionários dos Estados Unidos, do estado de Missouri,
para ver se a formação de uma igreja seria viável aqui no Brasil. Para ver se os parentes deles que tinham vindo para cá tinham formado uma igreja ou se tinham abandonado tudo. Como é que estava a situação deles lá? Não tinha telefone não, gente. Não tinha internet. Era assim, ó, olho no olho ali, né? Olho no olho. Na prática. E aí, em 1900, a Igreja dos Estados Unidos mandou o missionário Christian Brothers para o Brasil. E aí ele fundou a primeira congregação lá na localidade de São Pedro, Morro Redondo. Hoje é município de Morro Redondo, na época pertencia para Pelotas. Então eu fui pastor naquela região e daí a gente... Olha só, no ano 2000 a gente fez a comemoração dos 100 anos da primeira congregação lá. Uma E o lona senhor de esteve circo, lá? eu estive lá também. Gente, que orgulho, que privilégio estar aqui com o pastor que teve lá em São Pedro, onde foi fundado Talvez. no Brasil. E daí, só finalizando essa parte, daí em 1904, 13 congregações que eram tidas como livres se reuniram, estavam conversando, e aí no dia 24 de junho de 1904, eles fundaram, aí sim, na cidade de São Pedro do Sul, perto de Santa Maria, a Igreja Evangélica Luterana no Brasil. E aí uma outra situação que eu nasci naquela cidade. Só que saí pequeno de lá, mas tenho meu registro lá de São Pedro do Sul, no mesmo local da igreja. Que maravilha, que do Brasil. bênção. Então nós estamos comemorando, estamos com 119 anos, o ano que vem comemorando 120 anos de igreja luterana, a IELB, né? Talvez a ICLB, ela também veio no mesmo período, mesma época, mesmo ano, 1824, veio para o Brasil. Então, de novo, a questão histórica, né? Os alemães, quando saíram da Alemanha, num contexto de pobreza, fome, a colheita foi frustrada, então vários anos seguidos de frustração na safra. Então, quer dizer, foi-lhes proposto uma nova terra, e aí em 1824, então, eles vieram para o Brasil. São Leopoldo, Nova Petrópolis, foram as primeiras cidades onde eles embarcaram. E aí, interessante que eles trouxeram junto na sua mala, isso é também uma marca, eles trouxeram na sua mala o inário e a Bíblia. Aliás, gente, corre pro nosso canal no YouTube para ver aqui. O pastor trouxe o inário. O pastor Elvio trouxe aqui. Esse aqui é o inário da Igreja de Confissão. Né? Esse aqui foi editado. Gente, esse é original? Não, ele é uma cópia, né? Esse aqui era da minha avó. Minha avó nasceu em 1912. Perfeito, gente. Olha aqui, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Olha só. E é todo em alemão. A igreja no início aqui no Brasil, né, ela era grandemente de fala alemã. As celebrações eram em alemão. Em alemão. Que o povo eminentemente falava o alemão, né? Falava alemão. E aí, quando vieram para cá, que as celebrações eram todas em língua alemã, mas aí também, de novo, eles enfrentaram muitas dificuldades. Quer dizer, tem que se entender que no país existia uma religião oficial, que é a religião católica, né? Ela é oficial. E as igrejas não eram reconhecidas aqui no Brasil, a igreja luterana, as igrejas luteranas. Então, quer dizer, nem podia construir uma igreja com aspecto de igreja, né? Um templo com aspecto de igreja. Então, se construía o quê? Escolas de novo. Escolas que eram usadas como espaço de culto. Ali, dentro dos lemas de Lutero, né? Ao lado de cada igreja, uma escola. Ao lado de cada igreja, uma escola. Gente, quanta história não passou por aqui. E aí o nascimento dos filhos não eram registrados, dos imigrantes. O casamento não tinha validade, não tinha registro. Ai, que triste para eles, não? Só em 1889, com a proclamação da República, o Estado, então, reconheceu a Igreja Luterana como igreja também verdadeira. 1889? Uau, quase 70 anos depois. Depois, sim. Um período bem depois, né? Então, quer dizer, eles passaram por muitas dificuldades na época. Então, não tinha reconhecimento por parte do Estado. Vieram para cá com um propósito de proteger as fronteiras. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, Santa Catarina, proteger as fronteiras, mão de obra. Então, quer dizer, vários requisitos que eles preencheram, mas não foram reconhecidos pelo Estado. E depois, mais tarde, claro, aí a própria Igreja Alemanha deu suporte para as comunidades aqui no Brasil, mandou pastores para o Brasil também para poderem dar uma assistência espiritual para essas pessoas. Mas é impressionante como eles cultivavam a fé cristã. O inário e a Bíblia tinha pouca roupa, mas o inário e a Bíblia faziam parte da mala. Quer dizer, dentro da mala tinha sempre um inário e uma Bíblia, quer dizer, coisa que eles cultivavam, a fé, eles permaneciam firmes nessa fé,
e aí eles traziam junto esses elementos que alimentavam eles. E hoje, hoje o pastor, desculpa te cortar, mas hoje o pastor Elvio trouxe o informativo da Igreja Evangélica, e para quem tiver interesse de se aprofundar nesse assunto, porque assim, é maravilhoso, gente, assim, eu falo porque eu gostei de ficar conversando, mas eu tô vendo que fizeram sinal para mim que o tempo tá acabando aqui, e eu quero ainda falar mais alguns assuntos. Para quem tem mais interesse de se informar sobre isso, aprender sobre isso, como é que faz? A gente está à disposição, né? A nossa congregação fica ali ao lado do fórum, né? Avenida Anita Garibaldi, 1204, e a igreja de... nós temos aqui em Maravilha, nós temos duas congregações, quer dizer, do bairro Floresta, uma, e a outra aqui em cima da Câmara de Vereadores, ao lado da Câmara de Vereadores, então nós temos aí... Estamos à disposição também, né? Quem quiser mais informações, nós temos também os sites oficiais da igreja, lá tem um vasto material, www.luteranos.com.br, né? É um site então que tem muito material à disposição. Nós temos mesmo muito material. Nas nossas secretarias nós temos material à disposição para o pessoal que tiver mais interesse e quiser ler. Então tem aí muita coisa a oferecer. Temas extremamente atuais também, né? Esse apanhado histórico que vocês muito bem fizeram aqui é extremamente importante para as pessoas entenderem o contexto pelo qual a gente vive hoje, as oportunidades que as pessoas têm vieram lá atrás, né? Justamente, essa é a nossa ideia, né, Pastor Elvio? Nós queríamos justamente aproveitar esse feriado e mostrar para a classe empresarial que às vezes fala a questão do feriado, às vezes a gente sabe que a gente vive num sistema de produção em larga escala, e parar um dia sempre é um prejuízo, a gente entende e compreende isso também, mas nós queríamos aproveitar esse mês de outubro e falar justamente para essas pessoas que não conhecem, não sabem, que de fato Lutero foi alguém que marcou a história. Segundo alguns pesquisadores, foi um dos homens mais influentes do milênio passado. Então, quer dizer, a gente queria mostrar um pouco essa ideia, resgatar esse dia, e mostrar para as pessoas que nós somos fruto hoje desse trabalho que foi feito há 500 anos atrás. Exatamente. A educação tem hoje resquícios da reforma protestante, a questão econômica, a questão mercantil, a questão monetária, quer dizer, com Lutero também começou ali toda a transação monetária, quer dizer, a navegação começou nesse período. Então nós temos aí vários fatos que ajudam e a gente entender um pouco como é que tudo isso aconteceu. Então a ideia justamente era mostrar isso para a comunidade de maranhense. Aproveitando o gancho, né? Então nós vamos ter dentro da continuidade da programação aí, dia 12, feriado, nós vamos ter aí uma programação, uma palestra com o Dr. Klaus Schwambach. Ele é professor da igreja, do seminário da Igreja de Confissão Luterana, lá em São Bento do Sul, e ele vai falar então a reforma protestante como impulso à cidadania. Então a gente não quis falar tanto da parte religiosa, mas ver a influência de Lutero na área da economia e da educação. Principalmente esses dois aspectos que o pastor Klaus vai tratar. Dia 12 de outubro, no Lar de Convivência, a partir das 19h30. Do lado da nossa congregação, ali na frente. Anotem na agenda. E antes disso, segunda-feira, agora a gente vai ter também uma parte na Tribuna Livre, ali da sessão da Câmara de Vereadores, onde a gente vai falar também um pouco. Quem quiser pode acompanhar pelo Facebook também. Também. Isso. E depois, no dia 28, a gente vai fazer, então, uma entrega de alguns alguns dados históricos e também algumas doutrinas, né, de Lutero, não de Lutero, mas da Escritura Sagrada, da Igreja Cristã. E também a gente quer fazer uma bolacha com busto de Lutero, entregar aí nos semáforos da cidade. E divulgando especialmente aí uma outra programação, né, os nossos cultos da Reforma, no dia 31. Cada congregação vai ter o seu almoço. E depois, à noite, 19h30, nós vamos ter um show com o Carlos Magrão lá na Rua Coberta. Uau! E todas as programações aí... E esse show é aberto ao público? Aberto ao público, é só pegar a sua cadeira, levar lá para a Rua Coberta, sentar e acompanhar. Convidando você, que pode ser evangélico ou não, de outra congregação, esteja lá dia 31 de outubro, às 19h30, vai ter um show com Carlos Magrão, na Rua Coberta, aqui no município de Maravilha, mas antes também terá um almoço, que vai ser aonde o almoço? Na sede das nossas congregações. Na sede das duas congregações. Na igreja evangélica lá em cima. Mais informações podem entrar em contato com vocês. Talvez só para falar um pouco sobre o cantor, né, a apresentação, quem aprecia a música é o Chesca, né, o Oswaldir e Carlos Magrão era uma dupla no passado, né, muito conhecida de todos nós, e ele agora tem carreira solo, o Carlos Magrão, inclusive ele é evangélico hoje, luterano, né, então ele vai nos brindar
com boa música cristã, evangélica, então todos são bem-vindos, no estilo mais agauchado, né? Isso. Que legal, que legal. Tenho certeza que vai ser um sucesso. A gente está colocando aí nas nossas mídias sociais também a questão da divulgação dessa agenda, né? Como também a gente conseguiu alguns patrocinadores aí. E se alguém quiser seguir a gente lá no Instagram, é IELB Maravilha, IELB, IELB Maravilha, ou também uma página aí no Facebook, IELB Congregação Redentor Maravilha, onde a gente também está divulgando aí esse material. Legal. Pastor, quer deixar suas redes sociais aqui para o pessoal seguir? Nós também temos eu não sei agora de cabeça, acho que vou deixar assim, não sei de cabeça agora do Mas Insta. Enfim, procura lá, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Principalmente na divulgação do pastor Leandro, né? Isso, o pastor, eu vou dizer assim, isso posso falar assim, no Insta, no Facebook do pastor Leandro tem informações também, né? Então a gente pode acompanhar a programação a partir dessas mídias sociais. Só pegando aqui para falar, aproveitando que as pessoas pensam, para que o feriado, né? Por que eu vou parar? Como o senhor falou, as empresas buscam muito e visam muito lucro, mas talvez dia 31 seja um dia de pararmos e repensarmos também muita coisa sobre a nossa vida, buscando quem foi Martinho Lutero, estudar um pouquinho ele, como nós poderemos ser pessoas depois de sabermos um pouco isso. Conhecimento liberta e o conhecimento nos faz pessoas melhores. Gente, eu só tenho a agradecer vocês pela oportunidade de virem aqui contar um pouquinho. Peço desculpas porque eu queria ficar falando aqui, contar. Tenho certeza que tem muita história ainda que nós não falamos, não abordamos. Mas o tempo é curto. Agradeço a você que esteve conosco, aos nossos patrocinadores. E também dizendo o seguinte, não vai embora não. O Persona Singular está encerrando aqui, mas nós vamos ter um Personinha especial de crianças agora no mês de outubro, que vai se iniciar já já. Toma uma água, termina o teu almoço, que a gente já volta. Um grande beijo. Pastores, muito obrigada mesmo pela oportunidade. Posso dizer que Deus abençoe? Amém. 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 Não, duplamente, com 2 pastores aqui, esse programa vai ser abençoado, gente. Amém. Olha só. Nós somos instrumentos de Deus, né, para levar o seu amor. É isso que a gente está aí à disposição. Quem quiser conversar com a gente, né, a gente pode aconselhamento, orientação, conhecimento, que tiver ao nosso alcance, nós estamos aí à disposição. E assim também agradecemos a essa oportunidade de estarmos aqui. Nós temos um programa diário aí, Igreja Luterana, segunda a sexta, 5 minutos com Jesus, né? À tardinha, 6 horas, e no domingo de manhã, 7 horas, também a Hora Luterana, onde a gente tem uma parceria aí com a Rádio Difusora. E sempre no intuito de levar o amor de Deus, a salvação, o perdão em Cristo, a certeza da vida eterna que Cristo conquistou para nós. Agradecemos também a Ivana pela oportunidade que recebemos, né, de podermos falar um pouco sobre este dia, né, também agradecendo pela emissora abrir as portas para nós, né, e rogando que Deus possa também usar esta emissora para propagar e levar o Evangelho, que seja uma ferramenta de Deus, né, para levar muita vida, esperança e amor para as pessoas. Amém. Muito obrigada. Fique conosco, a gente já volta.